Quantas vezes nós nos pegamos definindo algum prato, alguma comida, como falando, essa comida tem gosto de manjericão, tem gosto de alecrim. Na verdade, o que a gente está sentindo é o aroma do alecrim e do manjericão, e não o gosto. Por quê? O que acontece? Na nossa boca, a nossa língua, ela tem a capacidade de perceber apenas 5 sabores. Só 5. Nós percebemos o doce, o salgado, o amargo, a acidez e o umami, que é um 5º sabor. Fora isso, tudo o resto é aroma. E é por isso que a fase olfativa no vinho é tão importante. Por isso que a gente conseguir reconhecer os aromas e treinar a memória olfativa é tão importante. Porque, na verdade, toda vez a gente vai estar definindo e degustando vinho muito mais focado com o aroma do que com o gosto. É lógico que quando nós colocamos alguma coisa dentro da nossa boca, a nossa boca é quente, né? O corpo humano é quente, tem calor. E com esse calor, ela ajuda também a criar uma evaporação e ela vai fazer um processo do retronasal e nós vamos sentir. Então, por isso existe tanto essa confusão do gosto, de falar em gosto, quando é um retrogosto. Mas vamos deixar essa técnica toda de lado. O importante é que a gente consiga tirar de cada momento do vinho o melhor prazer. Então, se nós já sabemos definir cores e sabemos todas as informações que as cores nos trazem, sabemos por que é importante reconhecer aromas, agora a gente precisa focar nas sensações que nós temos na boca. Então, além dessas que nós falamos já, acidez, dulçor, o sal, o umami, né? E o amargo, nós também podemos sentir outras sensações que são muito importantes no vinho. Por exemplo, a sensação do álcool, o calor, se o vinho é um vinho muito quente, que tem muito álcool, ou se ele é um vinho mais fresco, que o álcool às vezes tem menos volume de álcool. Sentir os taninos, que todo mundo fala muito em tanino, né? E o que é, como a gente percebe um tanino. E sentir a acidez, que é uma coisa muito importante no vinho também. Então, quando nós queremos perceber o que é o tanino, existem alguns flavors que a gente faz exercícios, que são pozinhos que a gente dilui em água para a gente conseguir entender essas sensações. O tanino, ele dá pra gente na boca uma sensação de... Sabe quando você come caqui verde, banana verde, aquela coisa que a língua fica meio amarrando, meio travosa? Isso é o tanino. Quando você toma um vinho e sente essa sensação em exagero desproporcional, então a gente está falando de um vinho muito tânico, que tem muito taninos. Porém, se é uma sensação muito leve, muito assim, que não chega a ser desagradável, muito pelo contrário, às vezes até uma sensação gostosa, só aquela, só uma leve travinha na língua, então é um vinho que a gente diz que tem taninos macios, taninos redondos. E a acidez? A acidez é aquela sensação de salivação. Então, quando nós temos o flavor, a gente pode usar e diluir em água e sentir como é a acidez, mas não necessariamente. O que você pode é pensar em um suco de limão sem açúcar, uma limonada sem açúcar. Dá aquela sensação de que aumenta a salivação da boca. Isso é a acidez no vinho. E é muito importante quando a gente consegue diferenciar o tanino da acidez. Até porque tanino é um elemento presente somente nos vinhos tintos. Uma vez que o tanino vem da casca da uva, e nós fazemos vinho branco sem casca, então nós não temos tanino no vinho branco. Mas é importante a gente entender a diferença, porque muitas vezes a gente não sabe definir e acaba dizendo que está sentindo acidez, quando na verdade você está sentindo o tanino, e vice-versa. Então a acidez é esse aumento de salivação, ela está presente tanto nos vinhos brancos quanto nos vinhos tintos, no vinho branco com mais intensidade normalmente, e é quando você coloca o vinho na boca, e em vez dele secar a sua boca, te dá aquela sensação de secura, ele aumenta a sua salivação. Isso é a acidez. Finalmente, o dulçor, que nós já temos como referência o nosso açúcar, né? Então, os vinhos doces a gente consegue perceber muito facilmente. E quando a gente fala em sal, existem alguns vinhos que têm um toquezinho muito suave. Você não vai sentir o vinho salgado, não é isso, mas ele vai ter um toquezinho que você vai lembrar vagamente do sal. Às vezes vinhedos próximo ao mar, às vezes é o tipo da uva, o tipo de vinificação. Então a gente tem essa sensação.
Importante, como todas as outras etapas do vinho, é prestar atenção, é você treinar, você ficar sempre atento. Quando você tiver com a sua taça na mão, deixa o vinho contar para você a história dele, ok? Cheers!